resposta. O silêncio é a resposta de quem questiona. Quem quer o silêncio de Deus? Quem quer? Preste atenção. Coloca para mim na tela, por favor. Esté capítulo 6. Glória a Deus. Esté capítulo 6 e o verso 1. Creio eu que você conhece bem esse versículo, mas Deus fez com que eu lesse mais uma vez e ministrasse sobre esse versículo. Creio que Deus tem algo para a igreja nessa noite sobre esse versículo aqui. Diz a palavra do Senhor: ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis, ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardava a porta e tinha conspirado para tirar a vida do rei. Diz mais a palavra do Senhor: e o rei questionou que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito. Os oficiais do rei que o servia responderam: não foi feito mais uma vez para decorar, não foi feito nada, mas a partir de hoje tem algo que vai acontecer a teu respeito. Toma posse, amém? Toma posse, glória a Deus. Eu quero ler também capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1, que diz assim: então o Senhor ordenou a Saul: até quando continuarás pranteando, Saul? Muda a tradução, por favor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não o reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, vamos. Verso 8, o verso 8 que diz assim, o verso 8: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o... Então Jessé fez passar também a Samar, porém disse: tampouco a este o Senhor tem escolhido. Assim fez passar também Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse-lhe mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços ou os mancebos? E disse: ainda falta o menor, que está ocupado apacentando. Disse-lhe, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos... até que ele venha. Tem glória para o Senhor? Que Deus é esse? Um pastor de ovelha esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Deus está lembrando dos esquecidos nessa noite, você crê?
Aqueles que estão esquecidos, Deus está vendo nesta noite e está dizendo: aguarda, porque eu estou mandando socorro. Aguarda que eu estou mandando resposta. Aguarda porque eu estou fazendo milagre ao teu favor. Presta bem atenção, a história é muito parecida uma com a outra. Presta atenção, porque tudo que você precisa entender nesta noite é que Deus precisa somente encontrar você como um adorador. Você sabe que quando nós adoramos, chamamos a presença de Deus, o reino de Deus, ele é exatamente movido por adoração. Quando você começa a adorar, a atmosfera muda, teu coração muda, teu espírito muda, tudo muda quando você coloca louvores, quando você decide a ser um adorador. Presta bem atenção, porque os demônios começam a bater em retirada. O mundo diz: quem canta seus males espanta, mas eu digo que quando o crente ora, quando o crente louva, as cadeias são quebradas. O reino de Deus responde com milagre, com resposta. Quando você adora a Deus, as coisas é diferentes ao teu respeito. Talvez muitos não gostem do teu cântico, muitos não gostam quando você abre a boca, mas eu quero te dizer uma coisa: o importante é que o céu pensa ao teu respeito, que é verdadeiramente um adorador. Deus está olhando para você e Deus tem visto quantas madrugadas você tem chorado, quantas madrugadas você tem contado uma história, e talvez você está dizendo: mas Senhor, ninguém lembra de mim, eu não sou próximo a parente, eu não sou próximo a fulana, cicrano, ninguém lembra, ninguém manda um oi, ninguém manda um zap, porque eu não tenho nada. Talvez seja, mas talvez tenha um propósito. Deus está dizendo: o que eu preciso é de intimidade. Quando Deus quer intimidade com alguém, Deus tem ciúme, e quando Deus tem ciúme, Deus afasta pessoas, afasta amigos, Deus afasta até parentes, simplesmente para poder ter intimidade, porque muitas vezes nós queremos ser acalentados, queremos ser aparados por pessoas, mas Deus está dizendo: o amparo que você precisa não é da terra, mas o amparo que você precisa está vindo do alto. Sabe por quê? Porque Deus tem projetado coisas maiores. O ser humano olha para você e olha a sua aparência, não dá nada, mas quando Deus olha para você, Deus está olhando um leão lá dentro de você, um gigante. Deus está dizendo: eu te fiz para ser vencedor. Eu sei que um dia Ananias olha para Paulo e diz: não, Senhor, a escolha está errada. Ananias tão somente diz que Deus errou a escolha, então somente Deus responde para Ananias: enquanto para você ele não presta, para mim ele é vaso escolhido. Eu já separei ele, eu já tratei o coração dele, já trilhei. Presta bem atenção, Deus não dá o caminho errado, Deus não vai no caminho errado, Deus não dá a ida sem volta. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías que a palavra do Senhor não volta vazia. Deus não é um Deus que simplesmente perde a viagem. Quando Deus vai, ele faz acontecer aquilo que ele quer que aconteça, que vai estabelecer conforme a vontade dele. Presta bem atenção. O profeta, ele vai até a casa de Jessé. O Senhor diz: esquece aquele que não quer nada comigo e procura aqueles que querem alguma coisa comigo. Por quê? Porque o que move o céu é adoradores. Saul nunca teve prazer de buscar a arca da aliança, que estava esquecida lá em Queriate-Jearim. Nunca teve prazer. Deus conhece os verdadeiros adoradores, não é pelo louvar, é pelas atitudes, pelo comportamento. Cantar até papagaio canta, mas um coração quebrantado, o Salmo 51 vai dizer que não é para qualquer um, é para quem reconhece que não é nada e que não é ninguém. Por isso que a prostituta, quando Deus diz assim: ó, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, aquela mulher que não foi morta naquele dia, pelo resto da vida dela, ela reconheceu que Deus a dar livramento a ela, e nunca mais ela saiu da presença de Deus. Para onde Jesus ia, ela ia atrás, porque ela reconheceu que a vida dela não servia mais para ela, servia somente para servir ao Senhor. E você sabe que um dia já era para você estar morto. Tem pessoas aqui que já era para não estar nem aqui, mas eu quero dizer para você, parece que você não entendeu os livramentos que Deus lhe deu. Deus está dizendo: você só me serve para adorar, rapaz. Porque o livramento que eu te dei foi exatamente para que você estivesse na minha presença, sendo uma ferramenta usada, sendo exatamente um adorador de verdade, reconhecendo o tempo todo que você simplesmente, sabe, só está de pé por conta da mão do Senhor. Entenda, tem pessoas arrogantes, e a palavra do Senhor diz que os arrogantes ele vomita, ele abate. Os arrogantes, os prepotentes, não, com Deus não vai, não adianta. Com Deus não tem negócio.
Então tudo que você precisa entender, que Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece reinos, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o intento do coração do homem, Ele conhece, sabe, o teu futuro, o teu passado, o teu presente. Deus conhece o que você pensa, o que você projeta. Deus conhece, Deus sabe quem é você. Davi era esquecido, estava nas malhadas, mas enquanto estava nas malhadas, estava com uma harpa tocando, glorificando o nome do Senhor. Os 7 irmãos de Davi estavam em casa, falando da vida alheia, falando do rei, falando de todo mundo. Davi estava ocupado na sua obra. Deus não procura pessoas desocupadas. Deus procura as pessoas ocupadas. Pastor, eu sou profissional, não tem problema. Eu vi até um testemunho hoje, quando o pregador ele veio pregar na igreja. De repente o rapaz estava lá na porta e disse assim: deixa eu estacionar o seu carro. E ele disse assim, com muita educação. E ele disse, tudo bem. Aí o pregador dá a chave do carro para estacionar. E daqui a pouco, aí ele disse assim: ô pastor, o seu obreiro é muito dedicado, pastor, que estava lá na porta, pediu para estacionar o carro. E de repente ele disse: não, não é meu obreiro não, é o ajudante do obreiro. Eu vou ver se ele vai ser aprovado ainda. Ele é ajudante do obreiro. Ele disse: aqui tem ajudante de obreiro? Tem. Porque depois passa um ano como ajudante de obreiro, e depois de ajudante de obreiro é que eu vejo se vai ser aprovado. Pois é, como é o nome dele? É fulano de tal, ele é o juiz da cidade. Eu estou vendo aí, ver se ele passa para ser obreiro. Ele disse: quer dizer que o juiz da cidade pegar a chave do meu carro para estacionar? Pois é. Porque diante dos céus não tem cargo, tem corações quebrantados, não adianta. Se você pensa que Deus escolhe pela aparência, ou pelo cargo, pelo título, não adianta, para com isso. Deus não vai te escolher por conta disso. Diante de Deus, Ele está vendo realmente um coração que se quebranta. Pessoas que verdadeiramente contam a história para Ele. Deus, eu sou falho, me perdoa. Aqueles que dizem: Senhor, eu não peco, eu não falho. Deus não ouve essas orações, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não adianta você querer enganar a Deus, que a Deus você não engana. A palavra do Senhor diz que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma e do espírito, para discernir os pensamentos do coração e da mente. Deus conhece o que você pensa, o que você fala, o que você quer. Então entenda, tudo que você precisa nesta noite é ter um coração quebrantado diante da presença de Deus. Não adianta querer ser maior do que o outro. Não. Com Deus não adianta. Então o Senhor diz: Samuel, até quando tu vai caminhar com quem não quer nada comigo? Tem hora que você tem que abandonar pessoas que não querem nada com Deus. Já foi dado chance, já foi feito tudo. Infelizmente, tem outras pessoas que estão precisando de você. Porque tem pessoas que simplesmente só a vida vai ensinar. E ali então somente o Senhor diz para Samuel: vai à casa de Jessé, porque dentro dos filhos de Jessé eu já escolhi um, e ele vai ser o rei que vai suceder. Deus está dizendo: se for preciso, eu vou destituir cargo para dar sucessão àqueles que estão esquecidos. Entenda, para uns você está esquecido, mas Deus está dizendo: está chegando o momento de lembrar de você, está chegando o momento de eu olhar para você. Então não pense que Deus esqueceu, não pense. Uma das coisas que eu aprendi na caminhada é que Deus só usa pessoas que têm corações quebrantados. Eu não coloco qualquer pessoa para orar por cura, principalmente por cura. Só tem capacidade de orar por cura quem tem um coração quebrantado. Se não tiver, não tem como receber o dom de cura. Porque para receber a cura você tem que ter um sentimento quebrantado. Você tem que olhar e sentir a mesma dor que a pessoa está sentindo. A palavra do Senhor diz o quê? Chorar com os que... Se você não sentir a dor daquela pessoa, você não tem capacidade de receber o dom de cura. Você tem que ter o mesmo sentimento. Por isso que muitas vezes, quando você tem o dom, você chega perto da pessoa, a dor que a pessoa está sentindo, você está sentindo. Se ela está sentindo uma dor de cabeça, na hora que você chegar perto da pessoa,
automaticamente vai doer a sua cabeça também. Pastor, o mal que estava sobre aquela pessoa passou para mim. Não, é porque você não tem entendimento. É porque Deus está dizendo que o que está doendo é a cabeça dela, é a barriga dela, é a dor dela. Não é simplesmente retaliação, não é. Não tenha medo. Tudo que você precisa é ser sensitivo. Então entenda, há muitas vezes no relacionamento, o que o esposo está sentindo, a esposa também está, ou vice-versa. No ministério não é diferente. Se você não tem a sensibilidade para poder você entender o que a igreja, que está acontecendo na igreja, você não serve para ser pastor. Você não serve para ser um missionário. Você não serve. Você tem que aprender a amar além das aparências. Então somente naquele momento Samuel ele vai até a casa de Jessé, mas primeiro ele chama Jessé para um sacrifício. Jessé vem para o sacrifício. Faz o sacrifício porque através do sacrifício é onde Deus se apresenta. Tem gente que quer ver a glória de Deus, mas não dobra o joelho. Tem gente que quer unção, mas não busca, não se consagra. Tem gente que quer milagre, mas simplesmente só faz pedir oração. Faça também em casa, junto com o seu pastor. Faça o sacrifício. Quer ver Deus operar? Quer Deus revelar? Quer ver Deus revelar? Quer ver Deus mover as águas em teu favor? Faça um sacrifício também. Se mexa. Jacó entra no val de Jaboque e diz: eu não solto o anjo até que o Senhor me abençoe. Entenda que teve homens de Deus que simplesmente partiram para a vitória e conseguiram. Por quê? Porque conseguiram em nome do Senhor. Josué dá 7 voltas nas muralhas. Moisés obedece à sarça ardente. Moisés vai adiante pela ordem do Senhor. Moisés, ele abre mão da vida dele para viver os sonhos de Deus. Tem hora que você tem que abrir mão, sabe, de todo dia estar comendo, mas abrir mão de um café e dizer: essa manhã eu vou me consagrar porque eu quero uma vitória. Deus vai mover as águas sobre a minha casa e sobre a minha família, sobre o trabalho, sobre a minha empresa. Tem hora que você tem que sacrificar e dizer: não, o inferno não vai vencer essa guerra. Davi estava ali esquecido. Então Samuel vai sacrificar, e depois do sacrifício vai até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, começa a passar os mancebos. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, passa o sétimo. Passou o sétimo. Creio eu que Samuel disse: será que Deus, ele realmente tem alguém aqui nessa casa que Deus vai escolher? Entenda. Há muitas vezes, muitos olham e dizem assim: será que ele está aqui? Pode não estar aqui, mas Deus já viu onde é que você está. Deus conhece teu endereço, Deus conhece o teu nome, Deus sabe onde você está, e Deus vai te chamar. Não se preocupe. Tem gente que está dizendo: pastor, lembra de mim, pastor. Não, tudo que você precisa é orar. Tem hora que você está dizendo: eu vou ter que ligar para alguém para ver se alguém lembra de mim. Não precisa, você só precisa orar, porque o mesmo Deus que fez Samuel se lembrar de Davi, o mesmo Deus que fez o rei não dormir naquela noite e se lembrar de Mardoqueu, é o mesmo Deus que está preparando a tua vitória. E o que é que eu preciso? Descansar no Senhor. Quando você descansa em Deus, Deus começa a preparar o momento certo, porque nada presta adiantado, mas tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo acontece. Ao seu tempo o milagre acontece. Ao seu tempo as coisas acontecem. Ao seu tempo Deus chega e faz mover as águas em teu favor. Você precisa entender que o tempo de Deus é melhor do que o seu. Os planos de Deus são maiores e melhores do que o meu e do que os seus. Pastor, o tempo de espera não é fácil. Eu sei, meu filho. Mas se você espera no Senhor, não tem ansiedade, não tem avareza, não tem agonia, se estiver esperando em Deus. Se você espera no homem, todo dia você está ligando: esqueceu de mim, foi? Ei, faça aquele pix, por favor. Porque você está esperando no... e o homem vai esquecer. Ou então vai dar uma amassada. Mas quando você espera em Deus, o negócio é diferente. Primeira coisa, quando o crente ele está orando, quando ele está buscando, primeira coisa que ele vai adquirir vai ser inimigos. A palavra do Senhor diz que quando nós começamos a agradar a Deus, nós desagradamos o mundo.
Quando nós somos amigos de Deus, nos tornamos automaticamente inimigo. Então, quando você estiver buscando muito, se prepare, porque nem todo mundo vai olhar para você com bons olhos. Tem gente que vai olhar para você e não vai gostar, não tem problema. Continua adorando, continua orando, continua glorificando o nome do Senhor, porque Deus é o Deus que está te vendo. O importante é que você está agradando o Rei dos Reis, está agradando aquele que te escolheu, que te separou. Entenda que é difícil estar na presença, mas é gratificante, porque Ele vai chegar para mudar a tua história. Vai. Quando, pastor? Calma. Quando você descansar. O Salmo 37:5 vai dizer: entrega teu caminho, confia nele, e o resto, o mais ele fará. Quer dizer o quê? Aquilo que for preciso fazer, ele vai fazer. Não é o que eu quero, não. Não, é o que ele achar que tem que ser feito. Não é o que você quer. Porém, se aquilo que está no teu coração é o mesmo que está no coração de Deus, então pode ter certeza que vai ser realizado. A caminhada, ela é difícil. O crente que não tem a paciência, a tranquilidade, e não se preocupa com o que os outros pensam, porque os irmãos de Davi, irmãos, eu estou falando de irmãos, sangue, da casa de Davi, não gostava de Davi. Todo mundo bagunçava, Davi era diferente. Todo mundo ia para a festa, Davi não ia. Todo mundo fazia assim, Davi fazia totalmente ao contrário. Talvez os irmãos de Davi não dessem nem a benção ao pai, mas todo dia de manhã Davi dizia: benção, pai. O pai dizia: você está aí, meu filho? Tá. Nem lembrava de Davi. Deus te abençoe. As ovelhas estão onde? Está lá, pai. Vá cuidar das ovelhas, vá-se embora, para a ovelha não morrer. Muito mais se preocupava Davi pela excelência. Davi tinha um espírito de excelência. Tem gente que serve a Deus, mas não tem um espírito de excelência. Não tem como Deus te separar para uma grande obra se você não tiver um espírito de excelência, se você não tiver um espírito de justiça. Deus nunca vai te separar. Tem gente, não, isso aqui é besteira. Enquanto você acha que é besteira, para Deus é muito importante. Sabe por quê? Porque enquanto você caminha com coisas que simplesmente Deus não compactua, você nunca vai estar preparado para coisas maiores. Mas quando você é chato, quando você é nojento, quando ninguém gosta de você, pode se preparar, porque Deus está preparando coisas grandes para você. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça. O que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então Deus chegou um momento que está dizendo o seguinte: busca a minha palavra, mas também busca a justiça. Aquilo que é errado sempre vai ser errado. O que é profano nunca vai ser santo. Então se prepara, porque se você quer caminhar com Deus, quer que Deus faça as coisas maiores sobre a tua vida, não compactua, porque Deus está de olho e separando os escolhidos. Os escolhidos não andam junto, não andam de turma. Os escolhidos não estão preocupados com o que pensam. Os escolhidos estão sempre na obediência. O pai fala e ele obedece. O pai fala e ele sempre obedece. Ele não está preocupado de andar de dois. Ele está preocupado se está agradando a Deus. Se estiver agradando a Deus e a sua justiça, e praticando a justiça, pode ter certeza que ele não está preocupado não com o que vai acontecer. Não, mas eu quero crescer. Esquece que quem está na presença não está preocupado em crescer. Quem está na presença está preocupado em carregar a presença. Tem gente que está preocupado com o cargo, mas tem gente que está preocupado com a presença. Entenda, uma das coisas que eu aprendi e quero passar para vocês essa noite: enquanto Moisés estava cheio de promessa, enquanto Moisés estava cheio agora de coisas que Deus tem prometido para ele, e Deus tem dito: não, Moisés, eu sou contigo, vai adiante, Moisés, vai, porque tem a terra prometida, eu vou te dar vitória, você vai atravessar o Jordão, você vai conquistar a Jericó, você vai ter muitas conquistas, você vai repartir as terras. Entenda que quando Deus disse para Moisés: o meu anjo vai
contigo. Moisés não quis saber de promessa, Moisés não quis saber de atravessar Jordão. E Moisés disse o quê? Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não adianta promessa, porque maior do que a promessa é a tua presença. Maior que a tua promessa, Senhor, é a tua presença. Por isso que o salmista no Salmo 51, ele vai dizer: não adianta um cargo, não adianta, Senhor, promessa, se a tua presença não estiver comigo, Senhor. Retira tudo de mim, Senhor, só não retira a tua presença, porque sem a presença de Deus você não é nada. Sem a presença de Deus não adianta ter dinheiro no bolso. Sem a presença de Deus não adianta ter conquistado a casa própria. Sem a presença de Deus não adianta você ter o melhor carro. Sem a presença de Deus você pode ter o melhor carro, mas está depressiva. Você pode ter a melhor casa, mas está doente. Você pode ter dinheiro no bolso, mas está com câncer, ninguém cura. Mas com a presença de Deus eu quero dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz no Salmo 23: com a presença, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque a presença está comigo. E se a presença está comigo, eu não temo. Então entenda, descansa no Senhor. Não te preocupe com os dias de amanhã, diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Não te preocupe com a roupa que vai vestir, porque os lírios todos os dias não se preocupam. Nem Salomão na sua plenitude, no seu poder, no seu conhecimento, na sua riqueza, não se vestiu como os lírios do campo. Mas eu, o Senhor, guardarei vocês, cuidarei de vocês. O amanhã pertence a mim. Eu sou Deus que guardo vocês. Não te preocupe. Você pode perceber que quem Deus exalta, ele não está preocupado com exaltação. Ele está preocupado com a presença. Ele está preocupado em ter intimidade com Deus. Todos aqueles que Deus exalta, em nenhum momento ele está pensando alto, ele está pensando somente em agradar a Deus. Ele tem um amor, sabe, muito grande por Deus. A preocupação dele é dizer: Deus, não saia de perto de mim, Senhor. Retira tudo, mas não retira o teu Santo Espírito. Davi era exatamente essa pessoa. Mardoqueu estava na porta, e tudo que Mardoqueu praticava era justiça. Errado, errado. Mardoqueu viu Bigtã e Teres praticando uma injustiça contra o rei. O que foi que ele falou? Vou avisar, o rei não vai morrer se depender de mim, porque eu não vou estar sendo conivente com coisa errada. Mardoqueu foi lá. Mardoqueu esperou recompensa? Não, porque é questão de caráter, questão de ordem, de justiça. Eu pratico a palavra, então é questão de justiça. O certo é certo, o errado é errado. Você acha que na posição que Mardoqueu estava, ele ia ouvir alguém planejando contra o rei e ele ia ficar omisso? Não. Ele foi lá e disse: não, estão praticando, investigue, veja. Investigaram, detectaram que Bigtã e Teres estava querendo matar mesmo o rei. De fato, morreram enforcaram os dois. Entenda que, pulando aqui para a história de Mardoqueu, quando você vai ver, naquele momento, Mardoqueu faz por questão de justiça e não por recompensa. Porque crente que é crente de verdade, ele faz por questão de ordem. E tudo que ele faz é questão de não aceitar o errado. E a recompensa? Não. Se for fazer com recompensa, então é barganha, não é questão de justiça. Eu não estou praticando a justiça, estou barganhando aqui. Eu estou tentando ver se o pastor dá obrigado a mim, eu estou tentando ver se o pastor me vê, eu estou tentando ver se o pastor se agrada de mim. Não, esquece isso, rapaz. Você tem que agradar a Deus. Se você agradar a Deus, você vai agradar o pastor. Porque quando o pastor olhar a tua prática, com certeza o pastor vai aprovar. Teu comportamento, teu silêncio, tua busca, tua intercessão. Você vivendo aquela vida cristã de verdade, em que todo mundo chega assim, ó, tá dizendo assim, ó, viu fulano? Fulano é uma pessoa de Deus. Rapaz, não tem o que falar, é uma pessoa ilibada. Não tem o que dizer daquela pessoa. Então Mardoqueu nunca fez por barganha. Mardoqueu fez por questão de justiça, por ser um homem de Deus. Então somente, entenda,
Porque o tempo passa. Talvez todo mundo esquece. E Deus sabe o amanhã. Deus sabe ou não sabe? Deus sabe o que o inimigo vai preparar para você daqui a 5 dias. Deus sabe o que o inimigo vai preparar para você daqui a 60 dias. Deus sabe o que o inimigo vai preparar para você daqui a 1 ano. Mas você vive uma vida de justiça. E o inimigo dizendo que vai dar cabo da tua vida. O inimigo dizendo que simplesmente vai te destruir. E Deus está dizendo: ah, você não está entendendo. O meu servo não é qualquer servo. O meu servo é um servo de justiça. O meu servo não é qualquer servo, mas o meu servo, ele tem vida do altar. O meu servo não é qualquer servo, mas o meu servo pode ser bonito de aparência, pode não ser bonito, sabe, na sua beleza de vestir, pode não ser bonito, sabe, na sua maneira, nas suas unhas, no seu cabelo, mas no seu interior ele pratica justiça. Ele é um servo que teme ao Senhor, respeita as autoridades que foi levantada. Entenda, enquanto alguém olha para você e diz: é apenas um porteiro, é apenas um pastor que está esquecido nas malhadas, Deus está dizendo para você: pode ser um pastor esquecido, mas eu já determinei que ele vai ser rei. Para você pode ser um porteiro, mas o inimigo preparou uma forca. Eu estou dizendo que eu vou dar livramento a ele através do feito que ele fez. Entenda, o inimigo tem preparado, mas Deus tem notado tudo aquilo que você fez, sabe, no oculto, em que ninguém viu. Deus tem visto e Deus está dizendo: eu estou notando no meu caderno, porque aquilo que o inimigo tem preparado, eu vou cortar o arco, eu vou quebrar a lança, eu vou despedaçar tudo que o inimigo tem preparado contra a tua vida. Amã prepara uma forca para Mardoqueu. Enquanto Amã está preparando uma forca para Mardoqueu, Deus está preparando um grande livramento para, sabe? Prepara, Amã, a forca, prepara. Aquele que cava o buraco para os outros cair, a palavra do Senhor diz que é nele mesmo que ele vai cair. É ou não é? Amã prepara a forca para Mardoqueu. Mardoqueu nem sabe. Depois chega a notícia e diz assim: os judeus estão sentenciados a morrer. Mardoqueu: tudo bem. Lá no céu, Deus já estava dizendo: eu já preparei o teu livramento, meu filho. Não sabia ele que um dia, enquanto Mardoqueu foi justo e honesto com Deus, Deus está dizendo: o homem esqueceu, mas eu não esqueci. Eu vou mostrar ao homem como é que se trabalha. Presta atenção, porque Deus não precisa de um exército quando Ele quer fazer. Deus não precisa simplesmente de profeta quando Ele quer fazer. Quando Ele quer fazer, Ele usa até o ímpio. Ele usa quem Ele quer, usa a jumenta, usa o corvo. Ele usa quem Ele quer. Entenda, você acha que muitas vezes você é usado por Deus e quer ser maior do que os outros? Eu quero dizer que quando Deus quer usar, Ele faz e não precisa de você. Eu estou dizendo que nesta noite, Deus está dizendo: se for preciso, eu vou tirar o sono de alguém, para que reconheça que eu sou o teu Deus. Entenda, enquanto você está aqui e vivendo uma vida de justiça, Deus tem notado teus preceitos, a tua caminhada diante da presença, e Deus está dizendo: continua sendo um crente fiel, continua sendo um crente libado, continua sendo esse crente que não arreda o pé da verdade, e continua caminhando para tu ver o que eu vou fazer. Vou fazer justiça. Deus vai fazer justiça. A palavra do Senhor diz que naquela noite o rei não dorme. Não precisou de profeta. Deus só precisou tirar o sono do rei. Não precisou de profeta lá para dizer: rei, ó, tá lembrado não, rei? Não. Deus, quando quer, só tira o sono dele. Traz ali os cantores para cantar para o rei. Toca, toca, e o rei não dorme. Conta a história de Niná, não dorme. O rei de repente diz: faz o seguinte, traz os livros das crônicas. Do nada, na cabeça do rei, do nada. É do nada que Deus faz um grande milagre. Quando você diz: pastor, foi do nada, nada. Foi a provisão da mão do Senhor que veio, rapaz. É Deus agindo. É do nada que Deus faz as coisas. É do nada que Deus fez a terra, e haja terra, e houve terra. Não tinha nada, mas Ele disse: haja água, e houve água. Não tinha nada, mas Ele pega barra agora e forma o homem. Não tinha nada, e Deus começa a formar. É do nada. Eu conheço um Deus que é do nada. Quando chega para a viúva e diz assim: o que tu tem? Ele: não tenho nada. É do nada que Deus multiplica.
É do nada que Deus traz a provisão. É do nada que Deus vai fazer um milagre acontecer. Então, enquanto você diz que não tem nada, Deus já tem milagre para a tua vida. Enquanto você glorifica, Deus começa a fazer milagres sobre a sua vida. Deus começa a quebrar as cadeias sobre a sua casa. Creia. É do nada que Deus faz. De repente, do nada, ele diz assim: traz os livros das crônicas. Enquanto o diabo preparou uma sentença de morte para Mardoqueu, Amã preparou a morte e Deus preparou o livramento. A palavra do Senhor diz que enquanto o inimigo se prepara para a guerra, para destruir os escolhidos do Senhor, Deus chega primeiro. Todas as vezes que os soldados vinham contra Eliseu, Eliseu já sabia. Eliseu já sabia tudo aquilo que o inimigo tinha preparado contra a vida dele. Ele sabia quando o soldado viria. Ele já sabia quantos tinha contra a vida dele. Então somente ele diz assim: maior é quem está conosco do que aqueles que se levantaram contra nós. Nesse domingo você veio aqui para a igreja para que você entenda: a sua caminhada é grande, a sua luta é grande, mas você tem um Deus maior do que a sua luta e do que a sua caminhada. Deus já tem preparado um milagre para você. Essa semana se prepare para viver o maior milagre da sua vida. Deus está dizendo nesta noite, nesse domingo: eu estou preparando, sabe, guerreiros. Eu estou preparando crentes verdadeiros que não retrocedem, que praticam a verdade. Eu estou preparando crentes que simplesmente estão diante da palavra e diante da presença e dizendo: não, eu estou agradando ao Senhor. Talvez os parentes, amigos, talvez pessoas não gostem de você, mas o importante é que você está vivendo uma vida contrita com Deus, uma vida ilibada, uma vida, sabe, diante da palavra do Senhor, e Deus tem se agradado. Continua desse jeito. Tem milagre. Não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus. Você é crente para agradar a Deus. Você não é crente para agradar você. Você é crente para enfrentar você mesmo e dizer: não, importa que eu agrade a Deus. Suas vontades, seus querer. Por quê? Porque você diz assim: Deus me usa, mas muitas vezes a raiva predomina dentro do seu coração. Deus me usa, mas muitas vezes você está preocupado 24 horas porque os outros estão pensando em você. Não vai te usar. Por quê? Você perde o foco. Você perde o foco. Deus está dizendo: em vez de pensar, ora, me busca. Esquece. Não, mas esquece. Esquece. Você não entende que o que Deus tem é coisas tão grandes, mas tem hora que você está se perdendo com as coisas pequenas. As coisas pequenas. O quê? O que meu parente... minha mãe não gosta de mim. Eu descobri que minha mãe me rejeitou no ventre. Eu descobri que minha mãe me amaldiçoou. Acaba com isso, rapaz. O importante é que Deus já te escolheu. A maldição de pai pode até pegar, mas Deus levanta sacerdote para quebrar a maldição. Deus levanta sacerdote e traz até você para dizer: enquanto todo mundo olha para Davi e amaldiçoa Davi, Deus está dizendo: eu mando o meu profeta para derramar azeite sobre a sua cabeça. Enquanto ninguém se lembra de Davi, eu mando o meu profeta na casa dele. Ei, o profeta é muito importante, porque quando o profeta chega, é para mudar uma sentença e um rumo e uma história. Quando o profeta chega, todo mundo tem medo do profeta. Na hora que o profeta coloca os pés, pergunta de imediato: a tua vinda é de paz? A preocupação é grande. A palavra do Senhor diz que todas as palavras que Samuel falava, nenhuma, capítulo 2, nenhuma delas caía no chão. Samuel é um homem de Deus. E o homem de Deus, você não julga pela aparência. Se é bonito, tem mais unção. Não, não é isso. O homem de Deus, você julga pela unção que ele tem. Ele profetiza e acontece. O homem de Deus você vai conhecer através disso. Então não adianta você querer julgar: é bonito, tem muita unção. Não, esquece isso. Esquece a aparência. Naquele momento Davi estava esquecido. Deus manda o profeta
Samuel aqui em casa? É Deus que mandou, meu filho. Quando Deus manda, vem o juiz, vem o delegado, vem o profeta, vem o prefeito. Deus manda, está mandado. Fica de pé toda a igreja. Eu quero dizer para você aqui nesta noite. Aleluia, Senhor, meu Deus eterno. Nós viemos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai. Queremos declarar, Senhor, o Teu santo nome, Senhor. Viemos aqui nessa noite com um propósito, Pai. Quero dizer para você que Davi estava esquecido, mas Deus estava vendo. Mardoqueu estava esquecido, mas Deus estava vendo. Então entenda uma coisa. Talvez Davi pensava que nunca ia chegar ao exército. Davi era de menor e tudo que Davi queria era servir o exército, mas ele era de menor. Mas entenda uma coisa, eu aprendi uma coisa, que quando chega o tempo, amém ou não amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Quando chega o tempo, Davi não tinha idade para ir para o exército. Mas quem tinha idade estava no exército. Tinha um gigante no exército, que quem tinha idade estava capacitado, aparentemente capacitado, não matou o gigante. Davi não tem idade. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Deus diz... Davi tem quantos anos? 17. Para mim, ele já está capacitado. Quem não sabe obedecer, não sabe viver promessa. Capítulo 16 e o 17 de 1 Samuel vai dizer que o pai de Davi chama Davi e diz: Davi, vem cá. Leva pão e traz notícia dos teus e queijo. Leva pão e queijo para os teus irmãos e o capitão de 1000, quer dizer, para Saul. Leva queijo para Saul, pão para os teus irmãos. E traz notícia dele. Davi faz o quê? Desobediente nunca vai ter recompensa. Amém ou não amém? Nunca, não adianta. Desobediente nunca vai ter recompensa. O tempo todo, Davi faz isso? Faço. Davi faz isso? Faço. Davi aqui? Sim. Davi ali? Certo. Davi, certo. Davi, certo. Reclamar para quê? Você sabia que tudo isso é um teste para você? Teste de paciência e teste de obediência. Não gostei, se preocupe não, que a prova vai aumentar. Se tinha um te cobrando, Deus vai colocar 2. Se você não obedece, Deus vai fazer com que você obedeça. Mas você vai chegar. Aqueles que são insistentes, Deus nunca vai contar com eles para uma grande obra. Esquece, porque desobediente não serve para obra. Elias chega com a capa, joga em cima sobre Eliseu. Eliseu entendeu, queima os carros, mata os bois, faz a festa e vai embora. Bença pai, bença mãe, tchau. Vai embora. Ele volta? Não. O profeta diz: lave minhas mãos. Ele lava. Lave meus pés. Lava. No dia seguinte: lave minhas mãos, lave meus pés. Ok. 1 ano, 2 anos: lave minhas mãos, lave meus pés. 2, 3 anos: lave minhas mãos, lave meus pés. O profeta lavando. Quem é o novo profeta? Aquele que lavava as mãos e os pés de Elias. Quem? O nome dele é Eliseu, mas eu conheço ele pela obediência. Ele sempre lavou os pés e as mãos de Elias. Eu conheço ele pela obediência. Tem um nome, o nome dele é Eliseu, mas eu conheço ele pela obediência. Quero dizer para você, muitos vão conhecer você pela forma que você obedece. Muitos vão conhecer você pela forma que você trata, pela educação. Muitos vão conhecer você simplesmente pela voz, pela palavra de Deus que você dá para alguém. Quem é? É aquela pessoa que todas as vezes quando eu passo dá a paz do Senhor. É aquela pessoa que toda vez quando
quando eu passo, ele diz: Deus te ama. É aquela, eu não sei o nome dela, mas o nome, eu conheço ela. É aquela de vestido assim, mas é aquela mulher crente. Ei, muitos não conhecem o teu nome, mas conhecem você pela prática, pela atitude. Quando você passa. Quem é Davi? Davi é um menino esquecido, mas é obediente e anda debaixo da obediência. Quem é Mardoqueu? É apenas um porteiro. Mas está o nome dele nas crônicas, dizendo assim: ó, ele é aquele a qual livrou o rei da morte. Deus, o profeta simplesmente traz Davi e unge Davi, derrama e diz assim: a partir de hoje a tua história nunca mais é a mesma. Vai para a guerra. Chegando na guerra, ele matou o gigante. Não tinha idade, aparentemente para os homens não estava capacidade, mas quando Deus quer, Deus não quer saber do tempo, Deus não quer saber dos homens, Deus não quer saber de nada. Deus faz e acontece. É ou não é? Mardoqueu está lá e o rei lê e diz assim: fizeram o que em favor desse homem? Fizeram nada. Nada? Foi. Tá bom. O rei silencia. No dia seguinte, chama Amã, porque as coisas de Deus é desse jeito. Os teus inimigos Deus faz com que venha te honrar. Aqueles que simplesmente quer ver a tua derrota, Deus está dizendo: você será a ferramenta para abençoar ele. Porque Deus não é brincadeira, Deus não é brinquedo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, ó. Fulano se converteu. Tá certo. Porque a gente ia tirar a vida dele, mas como se converteu, a gente não vai tirar a vida dele. Foi. Então entenda, agradeça a Deus. Porque Deus está dizendo aqui nesta noite para você: a minha mão está sobre ti, meu filho. O diabo não vai tocar você enquanto eu disser para o diabo. Porque ainda quem manda sobre as potestades sou eu. Sou eu o Senhor que domina as potestades, os principados. Sou eu que domino, sabe, tudo aquilo que eu formei. Nessa noite eu quero que você entenda. Foi feito o que? Nada. Deus está dizendo: te preocupa não, porque o diabo preparou uma cilada. Chama Mardoqueu, chama Amã. Amã foi feito nada. Foi não. Amã só me diz uma história, porque Deus dá até a sabedoria ao rei. Ao rei diz assim: o que é que deve ser feito ao homem a qual o rei, ele tão somente admira o Deus, eu quero honrar um homem, o que é que tem que ser feito? Aí o inimigo simplesmente se prepara e diz assim: não, eu acho, rei, que deveria colocar a sua coroa na cabeça dele. Sim, pensando que era ele. Você acha que Deus vai perder guerra? Deus vai perder batalha? Deus não conhece as intenções do inimigo? O problema é que muitos crentes vêm para a igreja, a palavra ela é falada, e tem crente que não pega, não toma posse, não recebe, porque palavra é para quem tem fé. Se você não crê, não tem como você receber. O pastor fala, tem gente que está o tempo todinho assim, ó, chegou e está lá. Já falei quase 2 horas aqui, ó, tá assim, ó. Se anime. Se anime. Se tivesse alguém na UTI e dissesse assim: você tem que caminhar 20 quilômetros para poder essa pessoa ser curada, você ia. Você caminhava 40, ou não? A palavra que está aqui, ela é tão poderosa que o centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, meu servo está doente. Ele disse: eu vou lá visitar. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no telhado, no meu telhado, na minha casa, mas apenas uma, e ele será curado. O Senhor, ele diz assim: os crentes não têm essa fé, mas o incrédulo tem fé. Como é que é isso? Israel não tem essa fé. Israel, a mulher cananeia, ela simplesmente, né, ela está ali, ela diz: não, Senhor, eu quero um milagre para minha filha. E ali então somente ele diz assim: não é lícito pegar o pão de Israel e dar os cachorros. Não chamou nem de cananeia.
Poderia muito bem, não, chamou de cachorro. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela disse, não tem problema, os cachorros também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus diz o quê? Que fé é essa? Sem fé é impossível agradar a Deus. Chegou o momento de você mover a sua fé e acreditar que Deus, Ele está movendo as águas, Ele está movendo os céus e terra pelo seu favor. Deus está dizendo nesta noite, eu vou quebrar paradigmas, eu vou fazer com que alguém lhe enxergue. Enquanto alguém pensa que você não é nada, não vai dar para nada, eu estou preparando um momento de vitória. Deus está vendo aqueles que estão em silêncio, Deus está vendo aqueles que estão calados, esperando uma resposta do céu. E o inimigo já tem dito, não, a palavra saiu de maldição. Deus está dizendo, enquanto sai uma palavra de maldição, eu levanto um profeta para descer azeite sobre a cabeça dele. Enquanto prepara uma forca, eu sou o Senhor que dou livramento. Vem por um caminho, mas por 7 ele volta. Não adianta se preparar. O inimigo se prepara para a guerra, e Deus prepara um exército de anjos para dar livramento a você. Mardoqueu não precisou brigar. Davi não precisou questionar com seus irmãos. Eu sou melhor, eu oro, eu vou receber a bênção. Não precisa disso. Isso é fariseu. Fariseu é que bate no peito e o tempo todo está lá postando, estou orando. Nada, faça isso não. Tem hora que você tem que fazer para incentivar alguém. Mas se for para você mostrar para alguém que está orando, eu fui para não faz isso não. Mateus 6:6, coloca lá para mim. Diz a palavra do Senhor: Deus gosta quem tem secreto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, nos teus aposentos, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que o vê em secreto. Oração de fariseu. Ia para as esquinas e ficava, oi, o que é? Minha barriga está doendo. O que foi? Estou em jejum hoje. Os fariseus faziam isso. O que é que tem teu rosto? Não, é porque hoje eu estou em consagração aí. Mas tira a remela dos olhos. Não posso não, porque eu estou em jejum. Os fariseus faziam isso. Ia para as esquinas. Pintei o cabelo. Não posso, estou fragelado. Mas por quê? Porque eu estou em consagração. Deus não recebe esse tipo de coisa. Você não faz para homem, você faz para Deus. Se quer que o reino dos céus reconheça, faz em secreto. Faz tudo em secreto, faz tudo em secreto. O segredo ainda é em secreto. Deus está dizendo para você, os homens não precisam saber o que você faz, mas o céu reconhece. Por isso que tem hora que você vai botar a mão, o demônio vai ser expulso. Ei, mas quem é? Não, era o porteiro. Mas ele tem unção, porque em secreto ele ora. Em secreto ele tem intimidade. Em secreto ele tem comunhão com Deus. Em secreto ele tem um coração quebrantado. Em secreto ele obedece. Eu quero dizer para você aqui nesta noite,